Dia de bênção que Deus nos concede. Amém? Por isso nós estamos aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. Glória a Deus. Gênesis 3. Primeira carta do apóstolo João, também o capítulo de número 3. Gênesis, a partir do versículo de número 14, 3, 14 e 15. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou, pede ajuda ao irmão ou uma irmã que esteja do seu lado com a Bíblia e que você possa ler. Amém? Para ficar mais completo, a partir do versículo 13, tá? 13 ao 15. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto que fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, répteis, sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia. Quem já está aberto aí em 1 João, capítulo de número 3, a partir do versículo 7. Primeira epístola de João, do apóstolo João. E tem por epígrafe assim: os filhos de Deus e os filhos do maligno. Quem já encontrou diz amém. Quem não encontrou pede ajuda. E está escrito assim: filhinhos, não vos deixes enganar. Ou mais preciso, filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Amém. Podem sentar glorificando o nome do Senhor, porque Ele sim merece toda a honra e toda a glória. Eu estou maravilhado nesta noite, e eu sei que para muitos, somente de leitura já pode-se entender o mistério destas duas passagens bíblicas e o quanto ela é importante para nós. Sabemos também o quanto já recebemos da parte de Deus nesta noite por estar louvando o seu santo nome, amém?
por estar participando do louvor, da adoração, vendo Deus falando através da letra dos hinos e também neste mistério adorando e exaltando o nome do Senhor. Creio eu que boa parte desta reunião já está conclusa, mas nós sabemos que resta esta parte que, na verdade, em muitas igrejas é a parte mais importante. Amém? É a parte onde traz, por divina revelação do Espírito Santo, a pregação da palavra. E quando se fala neste assunto, eu também começo a tremer. Apesar de longos anos de experiência lidando com o público e com a palavra de Deus, porque a responsabilidade é grande perante vocês, perante o Criador e diante daquele que nos ameaça constantemente com seus ideais para nos impedir de servir ao Senhor. Nesta noite, ao falar de missões, nós percebemos, pelo que aqui foi descrito, o quanto se tem feito para parar a igreja, onde quer que ela tenha avançado, e o seu projeto, o projeto de Deus, neste objetivo de trabalho missionário, é alcançar todos os povos, todos os lugares, todas as nações. A igreja, ela está incumbida desta responsabilidade. E o adversário, ele não se cansa. Ele é um ser espiritual, teve grande importância, e é sobre isso que nós também vamos dissertar nesta noite, e espero que na direção do Espírito Santo você seja tocado por Ele, pelo Senhor, para cada vez mais identificar o verdadeiro adversário da humanidade, e que não é carne, não é sangue, é espiritual, não se cansa e trabalha às 24 horas, todos os dias de todos os anos. Porquanto nós vamos tratar de assunto que nos interessa sim, e vale a pena você estar atento, não se distraia, fique muito atento, para que você perceba o plano de Deus para as nossas vidas, como Deus tem, misericórdia de nós, compaixão de nós. É importante não esquecermos, nós somos criados por Deus, e desde o princípio nós somos pérolas de Deus. Nós somos, entre os seres viventes que estão sobre o globo terra, a criação mais importante de todas. Nós somos mais importantes que os animais selvagens, terrestres, que os animais selvagens dos oceanos, dos rios, que os animais que voam. Nós somos a coroa da criação deste grande e maravilhoso Deus. Essa história começa, queridos, lá no jardim do Éden, onde Deus, com certeza, fez um lugar limpo, maravilhoso, e lá Ele colocou a coroa da sua criação. Deus não jogou o homem em qualquer lugar da terra, pois existem lugares que, de fato, para que o homem sobreviva na condição de se multiplicar, na condição de encher a terra, esses locais não são propícios. Existem locais difíceis de o ser humano existir e se propagar, porquanto Deus fez o homem e colocou ele num lugar muito especial, chamado Jardim do Éden. Deus fez este lugar e lá colocou o homem. Mas sabe de uma coisa? Deus não colocou o homem em uma prisão. Deus colocou o homem no jardim do Éden e lá deixou tudo à sua disposição. Porém, este Deus maravilhoso, Criador, deu ao homem um limite que ele não poderia ultrapassar. O homem não deveria se deixar enganar com as informações que o seu Criador lhe deu. Deu Deus para o homem todas as coisas do jardim do Éden. O homem poderia desfrutar dos rios,
O homem poderia desfrutar dos animais que lá estavam, das plantas que lá estavam, dos alimentos disponíveis. O homem poderia muito bem sobreviver no jardim do Éden e povoar toda a terra a partir daquele lugar, mas todavia obedecendo a orientação divina. As bênçãos de Deus, elas nos são entregues, mas Deus também requer de nós responsabilidade com aquilo que Ele nos dá. Amém? Quando Adão e Eva estão desfrutando, e nós não sabemos exatamente, a Bíblia não diz quantos anos, quantas dezenas ou centenas de anos o homem sobreviveu no jardim do Éden. Com certeza, mesmo não sabendo o tempo, mas nós podemos deduzir que, não importando-se com o tempo, nós podemos deduzir que os momentos em que o homem viveu no jardim do Éden, desfrutando da presença de Deus, foram os melhores momentos da vida de Adão e Eva. Amém? Quando nós estamos na presença de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor todos os dias visitava Adão e Eva, conversava com eles. Deus estava presente num diálogo direto com a sua criação. Imagine que momento especial e maravilhoso não foi esse, em que o homem tem um contato direto, sem obstáculos, sem barreira, com o seu Criador. Nós, quando estamos na presença do Senhor, servindo com alegria, nós nos sentimos muito bem. Amém? Você gosta disto? Você pode imaginar o quanto é bom estar na presença do Senhor e ter liberdade para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus, para desfrutar da sua presença maravilhosa. E isto não somente em espírito e em verdade, mas Deus estava ali presente como um ser, presente fisicamente falando. Deus andava com Adão e Eva. Olha que maravilha! Mas porém, a Bíblia nos diz exatamente em que momento entra no jardim do Éden uma terceira personagem, em que a Bíblia diz que convenceu Eva a desobedecer aquilo que Deus havia dito para ela, que não deveriam comer daquele fruto, porque se certamente comessem, morreriam. E a Bíblia diz que a serpente lá aparece fisicamente, é uma serpente. Fisicamente, na linguagem comum, é uma cobra. E nos diz que de repente esta cobra, este animal, começa a falar. Lembre-se, é o diabo que está presente também ali no jardim do Éden. Ele não pôde aparecer fisicamente, mas então ele apossa-se daquela serpente, daquele animal especificamente, e aquele animal começa a falar com Eva. Mas foi isto que lhe foi dito? Que se você comer, você morrerá? Não, não é assim. Pelo contrário, agora você vai ter conhecimento do bem e do mal, não vai acontecer nada. E começou o diálogo sedutor nos ouvidos de Eva, de forma tal que Eva resolveu desobedecer a ordem do divino, do seu Criador. As consequências disto, irmãos, são lamentáveis. De uma coisa nós sabemos e fica claro em toda a Escritura: desde o princípio, Deus é santo e Ele não se conjuga, não comunga com o pecado, com a desobediência. Quem quer ter vida abençoada e de sucesso precisa obedecer o seu Criador. A obediência afasta todo mal. A obediência dá capacidade para que o homem
homem consiga rejeitar o que é errado e continuar vivendo em comunhão com Deus. Eva perde esta oportunidade de estar com Deus continuamente nos dias da sua vida, quando resolve ouvir a voz do diabo. Querido, se tem uma voz que você precisa tampar os ouvidos, é para a voz do sedutor chamado Satanás. A Bíblia nos diz que ele é sedutor. Ele tem palavras bem classificadas para induzir o homem a pecar contra Deus. Ele tem maneiras e hábitos de se aproximar, nos quais os filhos de Deus devem estar atentos. Amém? A Bíblia nos diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando tragar. Mas só que a Bíblia também nos diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus por isso. Mas infelizmente não foi o que Eva fez. Eva não resistiu à voz do invasor ao jardim do Éden. Eva resolveu atentar ao conselho da serpente. E é aí que começa a desgraça da humanidade, porque resolveu esquecer-se do Senhor e ouvir ao diabo. Jesus Cristo, ao evangelizar em Jerusalém, ele diz que o caminho para a vida é estreito e apertado, porém o caminho largo são que muitos escolhem trilhar. Muitas vezes o caminho da facilidade, o caminho de que as coisas parecem ser flores, ele é sedutor, parece ser melhor. E muitas pessoas preferem esta facilidade do que assumir responsabilidade com Deus. Quando Eva atenta para o que a serpente está lhe falando lá no jardim do Éden, ela então descobre que de repente ela estava nua. Os olhos dela se abrem. Ela passa a perceber que agora alguma coisa está diferente. E nos diz a Bíblia que o Senhor se aproxima de Adão e Eva. A esta altura o casal já está temeroso. O Deus que antes estava ali com eles amorosamente, agora, quando eles se descobrem em pecado, eles se escondem, eles se afastam de Deus temerosos. Eles pegam as folhas de planta e então resolvem cobrir o seu corpo. E Deus pergunta: o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? É uma pergunta de cunho interrogativo, e que nos diz a Bíblia que até no final da humanidade, no julgamento final, a pergunta vai ser: o que vocês fizeram? O que vocês fizeram diante da minha oportunidade oferecida? O que vocês fizeram diante das bênçãos que foram derramadas ao ser enviado o Senhor Jesus Cristo, exatamente para trazer de volta o homem para a proximidade de Deus? Essa pergunta que foi feita lá no jardim do Éden vai ser feita também no julgamento final, quando Deus está derramando a oportunidade para que o homem tenha comunhão com Deus, ande com Deus e vença as dificuldades da sua vida. Porém muitos resolvem escolher o contrário. No final não terão respostas. Eva culpa a serpente, Adão culpa Eva, e Deus então dá a sentença e deixa bem claro que da semente da mulher seria levantado um que esmagaria a cabeça da serpente. Esmagar a cabeça da serpente significa dizer destruir o domínio de Satanás.
pisar a cabeça da serpente é tirar dele todo o controle intelectual, instrutivo. Ele será desta forma completamente destruído. Queridos, Gênesis capítulo 3 nos mostra claramente que a humanidade, nós jogamos fora a grande oportunidade que Deus dera lá desde o começo. Mas uma coisa fica certa, que Jesus Cristo veio, irmãos. Cristo nasceu. E como foi falado lá no Jardim do Éden, de que ele pisaria a cabeça da serpente, porém a serpente lhe feriria o calcanhar. Neste contexto fica claro e objetivo aquilo que Jesus Cristo haveria de fazer. Mas ali também está informado que a serpente não ficaria quieta. A serpente, ao ser atingida, ela também procuraria ferir o seu destruidor. Cristo Jesus então vem. E desde o começo, Jesus Cristo foi perseguido. Era a serpente do seu calcanhar. Desde o momento em que foi anunciado, Satanás fez de tudo para que Jesus Cristo não viesse. Quando ele nasce, o rei determina que casse todas as crianças que tivessem até 2 anos, onde tiver uma criança do sexo masculino, matem. Era Satanás trabalhando para que Jesus Cristo não nascesse, não crescesse e nem executasse a obra pela qual ele foi chamado. Jesus é levado para o Egito junto com sua mãe e seu pai. Vai para o Egito. Quando seus perseguidores voltam, morrem, Jesus Cristo é trazido de volta. A Bíblia nos deixa bem claro, todo o ministério do Senhor Jesus Cristo foi um ministério sob perseguição. A serpente não largou o seu calcanhar em todos os momentos. A história de Cristo é uma história na conquista brilhante, mas no seu trabalho para executar esta obra, Cristo sofreu. Cristo pagou um alto preço desde o dia em que ele nasceu até pouco mais dos seus 33 anos. Cristo foi um homem perseguido. A serpente estava ali no calcanhar todos os dias para que ele não fizesse o sacrifício da cruz, para que ele não conquistasse a salvação das almas. Cristo sofreu por mim. Cristo sofreu por você desde o começo. Veja este plano brilhante de Deus para te salvar. Aleluia. Glória. Glória para Deus. Em João capítulo 1, é João o Evangelho, capítulo 1, versículo 29, está lá relatado que João Batista, no seu ministério evangelístico, no seu ministério preparatório para que Cristo fosse apresentado à nação, João naquele momento não o conhecia. E quando João Batista olhou de longe, ele olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olhou e viu nele aquele capaz de fazer o sacrifício para que o homem fosse livre dos seus pecados, para que o homem conquistasse a oportunidade de voltar a ter comunhão com Deus. Olha o preço que Cristo haveria de pagar. Aleluias. Está escrito também em João, conforme nós lemos, que Jesus Cristo veio destruir as obras de Satanás.
Pergunto para você: quais são as obras de Satanás? E quando se fala de obra, fala-se de construção, fala-se de fazer coisas, de edificar coisas. Obra é algo que é feito com muita precisão, com muita habilidade. E João nos disse que Jesus Cristo veio destruir as obras de Satanás. Aleluia. E te pergunto de novo: quais as obras de Satanás? Uma das passagens mais conhecidas, né? Roubar, matar e destruir. As obras de Satanás são estas. E vale a pena ressaltar. Se lembre de uma coisa: este ser terrível, inimigo das obras de Deus, ele não aparece na linguagem de figura ou figuradamente. A Bíblia nos diz que ele se camufla. A Bíblia nos diz que ele aparece como cordeiro, como ovelha. Ele aparece até como anjo de luz, no objetivo de plantar e de construir as suas obras na vida do ser humano. Aqui foi dito, e é bíblico: roubar, matar e destruir. Roubar as riquezas que Deus tem para nos oferecer. Destruir a sua vida em toda e qualquer objetivo que você pretenda realizar. E principalmente se for coisas santas perante o Senhor. Ele vem roubar, destruir. A Bíblia tem dezenas de passagens que mostram quais são as obras de Satanás. Em todo o Novo Testamento nós encontramos passagens bíblicas que desmascaram as obras de Satanás. Ele pode se camuflar, mas quando a palavra de Deus chega, a camuflagem dele é tirada. Quando a palavra de Deus chega, a máscara dele cai. Quando a palavra de Deus chega, ele tem que sair. Glória ao nome de Jesus. Não adianta ele querer se camuflar na nossa vida. A palavra de Deus chega e tira a camuflagem dele. Eu separei aqui, não dá tempo para a gente tratar, pelo menos, no mínimo, umas 30 obras de Satanás. E tem coisas, irmãos, que a gente pensa: não, isso não é do diabo, não. Ah, não, isso é humano mesmo. Isso é só pensamento humano, ideia humana, ação humana, costume humano. Isso é só forma da gente pensar. Cada um pensa do jeito, faz do seu jeito, daquele outro jeito. E quem está por trás, muitas vezes, disto é Satanás. Abre os teus olhos. A Bíblia diz: se você não tem, compre colírio, ponha nos teus olhos. E quando nós, com os olhos divinamente abertos e com o colírio santo, meu querido, não adianta Satanás tentar se esconder. Nós vamos vê-lo, amém? Nós vamos estar percebendo. Não adianta se camuflar, não. Você é descoberto. Não adianta tentar se esconder. Vai ser descoberto. Está camuflado, vai ser descoberto. Sai logo, porque se não sair, vai ser expulso. Em nome de Jesus, amém? Vai ser expulso. Glória a Deus. Por isto, perceba quais são as obras de Satanás, para que nós não sejamos seus ajudantes, para que nós não sejamos também seus colaboradores. Irmão, isso é possível? É. Desde o momento em que você não saiba quais são as armas do seu inimigo, você pode ser derrotado. Satanás é, desde o princípio, inimigo da humanidade. Desde o princípio, ele guerreia contra a humanidade. Desde o seu primeiro dia, Satanás te persegue. Ele tenta te destruir.
Ele tenta te afastar das coisas divinas. Mas saiba, querido, a partir do momento em que você descobre quais são as ferramentas do diabo, você se prepara devidamente. Amém? Um pecado que Satanás gosta de praticar, é obra dele. O pecado de rebelião, rebeldia, rebelião, desobediência. Sabe o que? Isto aconteceu lá nos céus. Ele em rebelia contra Deus trouxe divisão, trouxe dissensão. Deus então foi obrigado neste sentido a afastar todos os anjos que estavam em comum acordo com Lúcifer, o anjo de luz. Ele provocou esta rebelião lá nos céus. A Bíblia nos diz que de lá ele foi expulso. E sabe onde é que ele veio parar? Na terra. Ele ainda está por aqui. É o tentador de todos os dias. Rebelião é coisa do diabo. Filho rebelde é coisa do diabo. Esposa rebelde é coisa do diabo. Marido rebelde é coisa do diabo. Trazer divisão na família, trazer dissensão, afastar o casal, ser usado para que haja contendas, é obra do diabo. Não deixe que ele te engane. Você tem que estar atento com os olhos abertos para dizer para ele: está repreendido. Em nome de Jesus, não vai haver rebelião na minha casa. Não vai haver rebelião na minha igreja. Não vai ser dividida, porque aqui o diabo não trabalha. Aleluias! Ele perde a vez. Glória a Deus. Obras das trevas inclui perversão sexual e sedução. Obras das trevas, quem trabalha neste campo é o diabo. É ele quem leva o homem a praticar atos desonrosos contra o seu próprio corpo. Diz também que ele rouba a palavra. Obra de Satanás, roubar a palavra. A semente que cai à beira do caminho e vem as aves do céu e as comem. Que é isso, irmão? Trata-se de quando, na oportunidade do encontro especial, da ação do Espírito Santo, na pregação da palavra, a pessoa é levada a estar desatenta. A pessoa é levada a estar preocupada com o que vai comer amanhã. Como é que eu vou fazer a próxima feira? E a pessoa ainda está preocupada com o seu relacionamento. E a semente está sendo lançada. Porém, tal pessoa não recebe nada. O que está acontecendo? O diabo está roubando a semente que está sendo lançada ao seu coração. Querido, preste atenção neste assunto. Quando nós nos deixarmos enganar ao ponto de não sermos atentos ao trabalho do Espírito Santo, de nos trazer a sua palavra, nós nos tornamos presas de Satanás. Tem tanta gente, irmãos, que estão nesta situação. 10, 15 anos de crente, não conhece as doutrinas, não conhece os ensinamentos do Senhor, não pratica nada que represente o seu Senhor, não leva uma vida de santidade, continua distanciado de servir ao Senhor. O que é isto? É a semente que constantemente é arrancada desta pessoa. Não dê lugar. Hora de ouvir a mensagem, é hora de dizer: querido Espírito Santo, fala comigo. Eu quero receber tua palavra, Senhor. Não dê lugar ao diabo. É obra dele arrancar a semente do nosso coração. Não pode. Ele não tem esse direito. Os crentes que têm este conhecimento das obras do diabo não lhe dá lugar. Amém?
João capítulo 10, versículo 7 diz também que é obra dele matar e destruir. Já fui falando aqui. Oh Deus, misericórdia. 2 Tessalonicenses 2, 8 a 12, 1 Coríntios 10, versículo 20, nos diz que ele forja adoração e milagres. Satanás consegue forjar adoração e milagres. Você olha e diz assim: não, é Deus que está ali. Ah, Deus está ali, ó. Olha que coisa linda. Olha como é que está. Entendeu? Olha que maravilha. E o aleijado foi curado. Que maravilha. E está falando línguas estranhas. É Deus, é Deus. A primeira vez que eu me encontrei com uma situação como esta, e que tinha um crente do meu lado, quando eu disse bem assim: ah, que obra maravilhosa Deus está fazendo ali. E o irmão do meu lado chegou assim e disse: ali não tem nada de obra de Deus, ali é Satanás. Aí eu, não quero isso. Que é isso, irmão José? O que você está dizendo? Ele disse: aquelas línguas estranhas ali é demônio. Como vai? Aguarde, você vai ver. Dito e certo, irmãos, na hora do culto, o cidadão começa a falar línguas estranhas, e era crente, há algum tempo já. Começa a falar línguas estranhas, alguém repreendeu, e o cidadão cai. E foi um trabalho para esse demônio sair que vocês não queriam nem saber. Ele forja, ele imita. Em Apocalipse está escrito que ele vai fazer a imagem da besta falar. E muitos da época destes acontecimentos, quando vier, vão dar toda a credibilidade ao falso profeta. Por quê? Porque a imagem da besta, uma imagem de escultura, vai falar. E é obra de Satanás. Com qual objetivo? Fazer com que as pessoas sejam convencidas a estar ao lado dele. É preciso que o crente tenha discernimento espiritual. Antes de dizer que tal coisa que está acontecendo é de Deus, é preciso ter certeza do Espírito Santo para poder confirmar. Ele também constrói falsas religiões. Falsas religiões. Qual é o objetivo? Fazer com que as pessoas digam assim: ó, Deus está em todo lugar. Deus não se mistura. Ele, pelo contrário, ele tira toda a mistura. Com ele tem que as coisas serem claras, limpas. Não há misturas com Deus. Falsa religião é coisa de Satanás e ele cria. Falsa religião, usando o nome de Deus, usando o nome de profeta, usando o nome de servos do Senhor, mas as obras são completamente diabólicas, completamente contraditórias ao Senhor. É obra de Satanás, é criação do diabo junto com o homem caído. E o mundo está cheio disso. Porém, todavia, contudo, os servos do Senhor ficam atentos. Por quê? Porque o diabo não engana os filhos de Deus. Engana? O diabo não engana o salvo, não engana. O diabo não engana quem está atento, informado da palavra. Quem quer de fato vencer o diabo, precisa conhecer as suas artimanhas, para que não seja enganado por ele. Amém? Voltando para o que João nos falou, quando ele disse: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é. Ele está falando de Cristo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E na continuidade do versículo ele diz:
Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isto veio o Senhor Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Quem tem encontro com o Senhor Jesus Cristo, quem entrega a sua vida ao Senhor, vence o diabo, vence o mundo. Levanta a sua cabeça, você que ainda está se deixando levar por situações que você sabe que não é de Deus. Resista, entregue-se ao Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida ao Senhor, deixe Ele, aleluias, operar em ti o poder dele. João também escreveu e disse que todos quantos receberam ao Senhor Jesus Cristo, o mistério começa a acontecer. Aí diz o seguinte, que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus aqui são separados por João. João deixa bem claro quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do maligno. Os filhos do maligno, eles são apaixonados por pecado, eles gostam de pecar, eles gostam de servir a sua carne, eles gostam de contar a sua vida de pecado. Mas João deixa bem claro, aleluias, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Não adianta essa história de continuar dizendo, eu sou pecador mesmo, e todo dia, eu sou pecador mesmo, eu vou buscar perdão hoje de novo, eu busquei semana passada perdão de novo. Cuidado, quais são os tipos de pecado que tu está fazendo? Cuidado com essa ideia de que, eu sou fraco mesmo, escorrega e cai. Me perdoa, Senhor, e depois vai lá, escorrega e cai. Senhor, e continua o tempo passando e você não consegue se soltar dos teus pecados. Pecado aprisiona, pecado escraviza, pecado é uma delícia para a carne. O homem gosta de pecar. Por quê? Porque está afastado de Deus, porque gosta das obras do diabo. Mas João chega aqui, não sou eu quem estou dizendo, né? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Não vive. Nasceu de Deus, vai se cumprir o que João disse. Recebe poder de Deus. O Espírito Santo é quem começa agora a trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo começa a plantar a semente, começa a plantar a palavra de Deus, e o que havia sido plantado pelo diabo é arrancado. Esta semente faz surgir um novo homem, a nova mulher, aquele que adora, aquele que exalta. Por quê? Porque nasceu de novo. Continua dizendo para o diabo, você não é mais meu Senhor. Continua dizendo para o diabo, aqui você não entra. Continua resistindo, batendo o pé com firmeza e dizendo, a casa agora, quem está do lado de dentro é Jesus. Aleluias, é Jesus. Ele chegou lá, como está lá em João, Apocalipse, está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Quando Jesus Cristo está do lado de dentro da tua porta, porta é o quê? Porta é o quê? Que Jesus está batendo? Porta é o quê? Coração. E a casa é o quê? Todo o corpo. Todo. Jesus Cristo entra para ser dono de tudo. Jesus Cristo entra para controlar tudo. Jesus Cristo entra para controlar sua mente. Jesus Cristo entra para controlar teu coração. Jesus Cristo entra para controlar tuas pernas. Jesus Cristo entra para controlar tuas mãos. Jesus Cristo entra para santificar por completo.
se faltar, a casa se corrompe, o coração se suja. Mas nós devemos continuar dizendo: somos do Senhor. Vamos permanecer servindo a Ele. Vamos continuar adorando a Ele. Vamos continuar servindo a Ele. Vamos continuar exaltando o seu santo nome. Porque Jesus Cristo assumiu a missão mais difícil que todos os missionários de Deus vieram fazer. Ele assumiu. E a Bíblia nos diz que a obra dele foi perfeita. Aleluia. Perfeita. Por isso, em tudo que o Senhor faz, a perfeição. Quando Jesus Cristo entra na vida do ser humano, Ele entra para aperfeiçoar. Ele entra para tirar o desejo pelo pecado. Ele entra para tirar a imundícia que o diabo plantou. Agora, quando o Senhor faz parte da nossa vida, nós temos toda a liberdade para exaltar o seu santo nome, glorificar a Ele com gratidão, dizendo: obrigado, meu Deus, obrigado, meu Senhor, porque a tua obra foi perfeita lá na cruz do Calvário. O sangue foi vertido, Ele morreu, pagou o preço pelos meus pecados para que eu fosse salvo, para que agora tivéssemos a liberdade de nos sentirmos no jardim do Éden, de nos sentirmos em condições de ouvir o Senhor, a sua voz deliciosa, falando a nossa alma, nos enchendo de alegria. É gostoso demais viver assim. Aleluias! Glória a Deus! Que o Senhor Deus continue te abençoando. Que o Senhor Deus continue nos enchendo da tua graça, da sua força. Que você que talvez ainda não entregou a sua vida ao Senhor, entregue hoje mesmo. Aleluias! Para que você desfrute do que está reservado para nós. Amém? Amém. Amada igreja, glorifique o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.